Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou professor de ciências. Hoje estaremos trabalhando um pouco sobre a hereditariedade e vamos falar um pouco também sobre a primeira lei de Mendel, tá? Bom, a aula passada tivemos um momento prático, onde fizemos a extração e a visualização do material genético da banana. Hoje estaremos entrando em um novo conteúdo, mas o que seria, né, a hereditariedade, o que seria a genética? Já introduzimos falando um pouco, né, em alguns conteúdos anteriores. Bom, se pudéssemos conceituar o que é a genética, o que é a hereditariedade, poderíamos falar que a genética é a parte da biologia responsável por estudar a transmissão de caracteres e a expressão do gene no organismo e a diversidade genética observada, né, que a gente observa no ambiente, e a diversidade genética dentro da população humana e também da não humana, tá? Que no caso são os animais que estão à nossa volta, que são espécies diferentes. Há muito tempo, a observação da natureza e de algumas particularidades encontradas nos seres humanos e em outros seres vivos também intrigou boa parte dos cientistas. A descoberta de Gregor Johann Mendel em 1865 foi sem dúvida o ponto inicial e a maior contribuição para essa parte da biologia. Para compreendermos a genética, é importante conhecer alguns dos seus conceitos básicos que serão apresentados a seguir. Cromossomos homólogos. O que seria um cromossomo homólogo? Bom, estudamos anteriormente, quando falamos de divisão celular, um pouco, né, sobre o material genético quando condensado. O cromossomo homólogo ele está presente em toda a célula durante a divisão celular. Ele constitui-se por uma similaridade do seu tamanho. No caso, o cromossomo homólogo ele vai ter uma similaridade no seu tamanho na posição que os seus genes estão, tá? Então, além do tamanho desse cromossomo, que será igual a esse cromossomo, tá? Cromossomo 1 e 2, a similaridade do gene será igual, tá? Os cromossomos são moléculas importantes, pois contêm o DNA compactado e as instruções genéticas para a direção de toda a atividade celular. Como visto anteriormente por nós, né, o material genético que vai fazer todo aquele processo, né, de reconhecimento, assim como a síntese de proteína. Eu tenho uma fita de DNA, será transcrito para RNA e depois traduzido em uma proteína funcional, tá? O cromossomo não homólogo, ele vai ter genes em posições diferentes. O tamanho nem sempre será diferente também, porém a posição do gene será diferente, tá? Aqui eu tenho o gene e no cromossomo 4 eu terei um gene I no lugar, em vez de ser E também, tá? Então por isso que eles não são homólogos. O que são genes? Os genes nada mais é do que uma sequência específica do meu DNA que contém as instruções necessárias para a síntese de uma molécula de RNA mensageiro que será traduzida em uma proteína funcional, tá? Outro conceito que devemos entender e guardar conosco é o conceito de locus, tá? O que seria um locus? O loci, tá? Você pode achar na literatura também esse nome, loci, tá? O locus é um local fixo no cromossomo, tá? Que a gente vai ter, onde está localizado determinado gene de interesse nosso ou de marcadores genéticos. Bom, então, sabemos que nessa região aqui eu vou ter um locus, né? Um locus gênico.
Aqui está o meu gene de interesse, que no caso é um gene AA. Outra informação que temos é o que é homozigoto dominante. No caso, eu terei dois azão, né? Azão, azão. Heterozigoto, eu vou ter dois alelos. Eu vou ter dois alelos, um maiúsculo e um minúsculo, Vzão, Vzinho. E o homozigoto recessivo será dois alelos recessivos, tá? Fzinho, Fzinho. Bom, o locus cromossômico, ele ajuda a identificar de forma rápida ou mapear essa região genética do cromossomo, a fim de ter ali uma certeza onde está aquela região do gene de interesse meu, tá? Aqui eu tenho descrito uma forma, né, que eu possa escrever assim que eu acho essa sequência minha de interesse. Como exemplo, eu tenho aqui 6p21.3, que não é nada mais do que seria o cromossomo, tá? Eu coloco o meu cromossomo de interesse que eu estou estudando, que no caso seria o cromossomo 6. O P identificaria o braço ao qual essa sequência, né, esse lote estaria encontrado lá, que seria encontrado no braço, tá? Então, como é o braço P, eu tenho o braço curto, né, desse cromossomo. Então, seria cromossomo 6, braço curto. Então, teria essa região. E os demais números iriam me informar a posição no braço onde esse gene, né, estaria. Então, seria na posição 1 e 3. Os alelos são formados alternativamente de um gene que ocupa o mesmo locus, no caso que falamos, né? O alelo vai ocupar o mesmo loco em um cromossomo homólogo. Bom, eu vou ter tanto alelo dominante quanto alelo recessivo, tá? Dizemos que um alelo ele é dominante quando ele consegue determinar um fenótipo, mesmo que ocorra em doses simples, tá? Isso significa o quê? Isso irá significar que o dominante irá expressar-se tanto em homozigose, que será ele duas vezes, né, azão, azão, ou quanto ele for heterozigoto, que será o Vzão com Vzinho. Assim, sendo, ele consegue expressar aquela característica fenotípica, tá? Bom, já o homozigoto recessivo, dizemos que ele é recessivo porque ele só consegue expressar seu fenótipo aos pares. Desse modo, indivíduos heterozigotos não expressam um fenótipo determinando pelo alelo recessivo. Genótipo e fenótipo. No século XX, dois conceitos importantíssimos foram desenvolvidos dentro da área da genética. Um dos conceitos era o conceito de fenótipo e o outro de genótipo, que foi criado pelo pesquisador dinamarquês Wilhelm Johans. Bom, mas o que seria, né, o genótipo e o fenótipo? Podemos entender o genótipo como sendo a composição genética de um indivíduo, ou seja, né, o conjunto de todos os seus genes desse organismo. Cada indivíduo possui um genótipo específico que é composto por genes provenientes dos seus pais. No caso aqui temos dois coleguinhas, né, dois irmãos gêmeos aqui nessa imagem. Bom, e esses genes, tá, depois que é adquirido pelo indivíduo, ele é mantido pelo resto da sua vida, tá? O fenótipo nada mais é do que a soma, né, tanto do meu genótipo, do meio ambiente que vai influenciar a característica do meu indivíduo, e assim o resultado final vai ser o fenótipo. Ou seja, o fenótipo é tudo aquilo que conseguimos ver e tocar. Um exemplo seria a cor, né, de uma bela rosa, a morfologia da sua folha,
a textura que tem essa rosa, né? Seja ela áspera por dentro, ou seja ela lisa, a forma do estame, né, dessa flor, o caule dessa planta, como que seria. Podemos inferir também como fenótipo a cor da pele da menininha, né? Os seus olhos também é uma característica fenotípica, cabelo, a forma da orelha, a forma do nariz, e assim sucessivamente. Tudo aquilo que conseguimos ver e tocar em um organismo, tá? Isso é a expressão fenotípica. Então, já entendemos o que é o genótipo, entendemos agora o que é o fenótipo. A epigenética. Epigenética é a área da biologia que estuda a mudança no funcionamento de um gene que não são causadas por alteração na sequência de DNA. Ou seja, essa modificação que vai acontecer no meu DNA não vai ocorrer nenhuma substituição de pares de base, né? Que é as tão conhecidas mutações gênicas. Não vai ser isso que vai acontecer na epigenética. A epigenética ela é dita como sendo a influência do ambiente na alteração do fenótipo do indivíduo, tá? Então, essa alteração ela não ocorre por substituição de pares de base, tá? Lá no meu DNA, no meu material genético, mas ela acontece de forma que eu tenho uma alteração no fenótipo. Mas como que isso acontece, né? A metilação do DNA está relacionado normalmente ao silenciamento de genes, tá? 70 a 80% ocorre na região promotora, que é uma região onde teremos o pareamento da polimerase, tá? Que já vimos anteriormente, estudamos o que é uma polimerase. Qualquer dúvida, vocês revejam os vídeos anteriores para estar sabendo um pouco mais sobre essa estrutura. Bom, mas também essa alteração, né, promovida pelo ambiente pode ocorrer através de uma acetilação. Bom, a alteração de estonas. Essa alteração ocorre pela ação do ambiente. Eu tenho o meu material genético. As estonas são proteínas que ajudam na compactação do meu cromossomo. O ambiente ele faz com que essas estonas ocorra processo tanto de metilação, acetilação e ubiquitinação, tá? São três formas com que ela pode ser alterada e assim alterar também o resultado do fenótipo, tá? Assim como também a adição de um grupo metil nessas estonas, tá? Bom, vamos entrar agora e falar um pouco sobre a primeira lei de Mendel. Gregor Johann Mendel, ele nasceu no ano de 1822, lá na nossa capa introdutória, né? Aparece a sua imagem, eu não quis colocar aqui para não tomar o espaço, né, de algumas informações que é importante para nós. E ele chegou a falecer no ano de 1884. Ele era austríaco, nasceu na Áustria. Ele tornou-se monge agostiniano e especialista em botânica. Gregor Johann Mendel, ele nasceu no ano de 1822, veio a falecer no ano de 1884. Nascido na Áustria, ele tornou-se monge agostiniano e especialista em botânica e meteorologia. Quando ele tinha 21 anos, ele entrou para o mosteiro. Ele entrou para o mosteiro da Ordem de Santo Agostinho, onde lhe deram o cargo de supervisor dos jardins. Grande parte das plantas estudadas eram cultivadas na horta do mosteiro onde vivia, sendo que Mendel passou cerca de 7 anos da sua vida apenas analisando seus resultados de experimentos, tá? No estudo com plantas, o principal cuidado que ele tinha antes de começar seu experimento
era o de selecionar devidamente o material de estudo. Para isso, ele estabeleceu alguns critérios e procurou uma espécie que se adequasse a, a esses critérios, tá? Tais critérios constituíam-se em encontrar uma planta com características nítidas e facilmente diferenciadas. A planta tinha que cruzar bem entre si, ou seja, ela, mesmo sendo um híbrido, ela deveria cruzar bem entre si, tá? Os híbridos dessas plantas deveriam ser férteis. Mendel escolheu para o seu estudo espécies de ervilha da espécie Pisum sativum, conseguindo estudar 7 pares de caracteres distintos. Quais seriam essas características que Mendel ele observava, tá? O primeiro, ele observou a cor da semente. A semente ela poderia ser tanto amarela quanto verde. A semente poderia ser lisa ou ondulada, né, rugosa. A forma da vagem poderia ser tanto lisa quanto ondulada, inflada ou constricta, lisa ou ondulada. A cor da vagem poderia ser tanto verde quanto amarela. A altura do pé poderia ser uma planta alta de 1,60 m ou de uma planta baixinha, né, de 40 centímetros. A posição da flor, de acordo com o ramo. A flor ela ficava ao longo desse ramo, né? Ao longo do ramo, apenas dava na parte apical da planta, né? Na parte apical da planta. E também outra estrutura é a cor, né? Tanto flores da cor púrpura quanto flores da cor branca. Olhando isso, ele conseguiu 7 características que ele poderia quantificar para os seus estudos. Bom, Mendel realizou centenas de cruzamentos entre plantas para obter uma característica pura, tá? Essa característica pura, ela predominava em uma porção iguais. Mendel realizou centenas de cruzamentos entre plantas de características diferentes, anotando seus resultados obtidos e observando que certas características predominavam em uma proporção igual, tá? Bom, como que acontecia o experimento de Mendel? Mendel ele pegava, né, fazia remoção nas cores púrpuras, removia o estame. Assim que ele fazia a remoção do estame, ele pegava o grão de pólen transferido de uma flor branca pura, tá? Pegava um pincelzinho, pincelava e vinha na parte feminina da planta, né, da ervilha, e fazia ali o processo de polinização. O órgão, o óvulo, né, depois de fecundado, originava as sementes e as sementes ele fazia o quê? Ele plantava novamente, tá? E assim foi a forma que Mendel fez esse cruzamento. Bom, as ervilhas elas eram separadas por famílias. Cada família tinha nascido de uma semente, diferente. Por várias gerações, cada família conservou sua característica. Semente da família amarela só teve neto e bisneto amarelo. Então, eu permaneci com uma característica pura, tá? Então, meu primeira geração parental será totalmente pura, tá? Após alguns cruzamentos e mantido uma característica que eu gostaria de estudar. E o mesmo aconteceu com a planta de característica verde, tá? Eu mantive as características delas ao longo de determinada geração, onde os filhos, netos e bisnetos seriam apenas verdes.
Mendel, no decorrer desse procedimento, percebeu que as características passavam de geração a geração, ou seja, eu tenho uma característica, ela vai passar para outra geração, se assim eu manter ela pura, tá? Mendel havia percebido que as características passavam de geração a geração, observando que na primeira geração de descendentes, ao qual ele denominou de F1, todas as sementes apareciam, elas eram amarelas, tá? Mesmo fazendo cruzamento entre as ervilhas amarelas com ervilhas verdes. Fez o cruzamento, a F1 desse resultado foi apenas ervilhas amarelas. Bom, Mendel, não satisfeito com o seu resultado, ele pegou essas ervilhas da minha F1, fez cruzamento entre si e observou que na F2, né, que é a próxima geração que iria aparecer, aparece a característica verde dentro da geração F2. Ele propôs, então, que tinha uma proporção que estaria acontecendo, que era 3:1, 3 sementes amarelas para uma semente verde. Ou podemos denominar também de 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes. Observando indivíduos em F1 e F2, concluiu inicialmente que existiria fatores ou unidades de herança, que seria passar de pais para filho. Cada fatores era responsável pelo aparecimento de uma característica, de acordo com Mendel, tá? Desses fatores, um par de fatores seria herdado do pai e o outro fator seria herdado da mãe. Analogamente, cada indivíduo passava para seus descendentes apenas um fator do par, uma determinada característica em cada gameta sexuais. Desse modo, ele pressupôs que, em relação à cor da semente, o fator para a característica amarela seria denominada como um V maiúsculo, tá? Que seria um dominante, um alelo dominante. E a característica verde seria, no caso, denominada por um alelo recessivo, que seria que ele denominou como Vzinho, tá? Então, se eu tenho 50% passado pelo pai, 50% pela mãe, então a planta de gameta amarelo, né, seria metade da informação genética paterno, metade da informação genética paterna. Então, teria um homozigoto, tá? E aqui eu teria heterozigotos que também vão expressar a informação devido ao alelo dominante. Nasce aqui, então, o conceito de dominância e de recessividade. Como que ficaria a formação gamética, né, com relação dessas plantas de característica amarela e verde? Após denominar, né, os alelos, Mendel, não contente com o seu resultado até então, ele tenta, né, ele faz um experimento diferente, ao qual ele sabia que a característica era dividida, né, ao ser passada para os gametas, mas ele queria saber como que isso acontecia. Então ele fez o cruzamento, né? No caso, ele sabe que o alelo Vzão, ele vai dar origem a sementes de cor amarela e o alelo Vzinho vai dar início a sementes verdes quando encontrada duplamente, tá? No cruzamento, Mendel cruzou planta amarela com amarela, que no caso deu amarela. Amarela com plantas verdes, aparece amarela porque se torna heterozigoto, tá? Então, em heterozigose, o amarelo ele vai expressar, ele vai ter o seu momento de dominância, tá? O gene vai dominar, é o gene Vzão, tá?
A minha planta verdinha, ela foi cruzada com uma planta amarela, que no caso vai se tornar um heterozigoto, e vai aparecer sementes amarelas. E eu vou cruzar também a planta verde com a planta verde, que aí aparece a característica verde, tá? Então, para isso, ele propôs que aparecia um homozigoto, dois heterozigotos e um recessivo, tá? Então, ficou uma proporção, tá? 1:2:1. Essa era a proporção encontrada por Mendel matematicamente. Calcula-se que ao decorrer, né, do experimento de Mendel ele contou, né, plantou cerca de 10 mil pés de ervilha, contou aproximadamente 40 mil flores dessas ervilhas, tá? E 300 mil sementes até o final de todo o seu experimento. Porém, Mendel ele fez uma coisa que até então, naquela época, não fazia, que era tentar unir a matemática com a biologia. Todo o seu experimento foi friamente calculado, né? Rigorosamente planejado para que ele pudesse usar proporção estatística para os seus resultados. Graças a isso, Mendel obteve todo esse resultado que vimos, né? Propôs a primeira lei, depois vamos estudar um pouco sobre a segunda lei. Porém, na época que ele mostrou, né, o seu experimento em um artigo, poucas pessoas compreenderam o que Mendel tinha descrito, né? Mal sabia o povo daquela época que Mendel estava muito à frente do seu tempo, por isso é, era impossível até de se entender o que ele falava. Porém, Mendel hoje ele é considerado o pai da genética, ele que deu a base para a genética moderna, tá? E é isso, pessoal. Agradeço a sua participação nessa aula. Vai até o ambiente virtual, verifica qual atividade tem para ser feito lá, tá? Leia todas as instruções para ser feita essa atividade. Lembre-se que a atividade ela tem que ser deixada no caderno, colocado todo o cabeçalho, né? O nome da instituição, o nome completo do aluno, a data que essa atividade foi feita, o nome do professor e também o título ao qual refere-se essa aula, né? Que no caso estamos falando da primeira lei de Mendel, tá? Agradeço, tenha um ótimo dia e uma boa semana.